Como era o treino e a dieta do Bruce Lee? Vou falar pra você o que eu achei sobre os princípios que o Bruce Lee usava para fazer os treinamentos dele e para se alimentar do jeito que ele se alimentava. Então, se você gosta de vídeo de rotina de celebridade, já clica no like, se inscreve e ativa o sininho se você ainda não fez isso e bora para mais um vídeo. Olá galera, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina e eu vou começar o vídeo lembrando a vocês para irem na loja, verem os nossos moletons e camisetas, todas as nossas estampas. Olha essa aqui do Organiza Daphne, olha essa aqui também do Saúde na Rotina. Dá para ser saudável sem ser chato. Para vocês irem lá na loja para verem todas as estampas e escolherem a que vocês mais gostam e comprarem, porque em breve tem estampa nova chegando lá, e chegando essa estampa nova, a estampa menos vendida sumirá e você não conseguirá mais comprar, certo? Então se você gosta de alguma dessas estampas, corre lá e garante, que a gente também não sabe qual vai ser eliminada. Mas hoje vamos falar da lenda Bruce Lee. Esse dia chegou, as pessoas pediram tanto, fala do Bruce Lee, fala do treino do Bruce Lee, da dieta do Bruce Lee, e eu demorei pra fazer porque eu queria assistir bastante coisa dele pra poder falar com mais propriedade, e mesmo assim eu vou começar o vídeo dizendo pra você que é fã do Bruce Lee, que, perdão, eu fiz o meu melhor, mas provavelmente tem informação que eu não consegui encontrar. Mas eu descobri algumas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, não há um treino específico do Bruce Lee, também não há uma dieta específica do Bruce Lee, mas há princípios que parece que estão bem claros, tanto sobre alimentação quanto sobre treinamento, que é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? Vamos começar aqui com treinamento, né? Princípios de treinamento do Bruce Lee. Bruce Lee, se você não tem muito conhecimento sobre este homem, ele é um norte-americano de origem chinesa, da minha altura 1,72, que pesava, Daphne, 61 quilinhos. O homem era rápido. Ele nasceu em 1940 e morreu em 1973. Ele morreu com 32 aninhos apenas. Nossa. Sim, foi uma morte assim, meio polêmica, porque tá muito mal explicada até hoje, mas no final do vídeo eu vou te dar a versão que eu achei mais possível de ter acontecido com o Bruce Lee, que não é a que está no Wikipedia. Mas o Bruce Lee, ele tinha, então, 5 princípios que norteavam os treinos do Bruce Lee, que sempre foi uma pessoa que aparentemente gostava muito de experimentar as coisas nele. Então tinha alguma coisa diferente de treino, ele testava nele. No começo do século XX, essa ciência do treinamento ainda não era uma coisa tão desenvolvida quanto é hoje, né? Então a gente vê pessoas que estão na vanguarda do treinamento, não tinha ali muita ciência para se basear, então elas testavam nelas mesmas, ou nos pupilos, mas o Bruce Lee eu acho que não teve nem muita vida assim para chegar a virar o tutor de alguém, né? O cara morreu muito jovem, então ele morreu assim no auge da forma física dele. Então dá pra gente pensar em 5 princípios de treinamento que o Bruce Lee adotou durante a vida dele. O primeiro deles era o controle do movimento, né? Então o Bruce Lee era um cara que gostava assim de controlar o máximo possível os movimentos dele. Então ele ia fazer uma flexão de braço, por exemplo, ele não contraía só os músculos que precisam para você se levantar do chão. Ele contraía bumbum, ele contraía a perna, ele contraía os pés, para ficar naquela posição certinha que precisava estar. Você vê ele dando um movimento, um golpe mais rápido assim, você vê que ele se movimenta muito rápido, mas o corpo, você não parece que ele tá estabanado, nunca assim. Ele tá sempre o corpo sob controle. Ele chega a dar uns socos assim perto da cara do cidadão, assim, o cidadão até anima, fica ali parado, às vezes nem desvia tanto assim, porque você sabe que o Bruce Lee tá sob controle. Eu não sei, daqui a pouco eu vou derrubar essa câmera aqui. Não queremos. Então essa isometria toda, né, que é essa contração sem se mover desses músculos todos que não participam diretamente do movimento, é uma característica do treino do Bruce Lee. Ele usava muito essa tensão muscular geral. Ele é um cara que estava ali o tempo todo fazendo a técnica o mais perfeita possível. Não é à toa que o cara criou, né, uma técnica de arte marcial só dele. Isso tem mais ou menos a ver com a segunda técnica, o segundo princípio de treinamento do Bruce Lee, que é manter a contração muscular por mais tempo, né, por um tempo mais longo. A gente já falou mais ou menos como você pode fazer isso, como isso é uma estratégia para você usar de repente pezinhos mais leves e fazer um treino mais pesado nesse outro vídeo aqui em cima. Mas uma técnica que o Bruce Lee usava, por exemplo, que eu vi até num dos vários vídeos que eu assisti sobre ele, que é lá do canal
canal Athlean X, do Jeff Cavalier, que se você manja de inglês e gosta do assunto, é um bom canal para você seguir, que é a seguinte: ele fazia flexão de braço e depois de fazer flexão de braço, ele ficava de pé e aí ele contraía o máximo, assim, os músculos que tecnicamente estavam trabalhando ali na flexão de braço com ele. Então ele ficava contraindo o tríceps, o peito, o ombro, o deltoide, ele ficava ali depois do exercício mais um tempão contraindo, porque isso tecnicamente, você vai perguntar pra mim, fala, isso tem fundamento científico? Olha, eu nunca li artigo científico especificamente sobre isso, né? Sobre você fazer uma pose isométrica depois de um exercício específico para ver se aquilo potencializa hipertrofia, potencializa força, mas faz sentido, já que você está considerando que você está aumentando o tempo sob tensão daquele músculo específico que acabou de treinar, que acabou de ser desgastado ali no exercício. É como se o músculo não tivesse parado de trabalhar, ele mudou o jeito de trabalhar, ele fez um trabalho concêntrico, excêntrico, depois ele fez um trabalho isométrico. Se você for tentar fazer isso em casa, a única coisa que eu não recomendo é você prender a respiração nesse momento isométrico, nem no momento concêntrico, excêntrico eu recomendo. Eu nunca recomendo você prender a respiração, que por mais que algumas pessoas mais avançadas façam isso, eu não acho uma boa técnica para indicar aqui num vídeo no YouTube que você faça, principalmente nesse momento que tem muita gente treinando em casa, sozinho, que você pode ter um probleminha ali. Então eu sempre recomendo que você respire o mais naturalmente possível durante qualquer exercício que você faça. Então, mesmo se você for tentar dessa travada isométrica, não faz isso às custas de prender a respiração, tá? Respira normalmente, porque você pode passar mal. Inclusive, nunca faça exercício sem passar no médico antes. Outro princípio do treinamento que o Bruce Lee gostava, e esse aí eu discordo, e aí também vai vir a mesma galera falar, mas quem é você para discordar de Bruce Lee? Mas é uma questão pessoal analisando dados, que eu já discordei também aqui no outro vídeo do Schwarzenegger, em um dos vários exercícios que ele faz lá. Aquele lá até que foi bem aceito, Daphne. Ninguém me xingou, ninguém disse, o Schwarzenegger falou, você tava... Não, foi bem, acho que eu expliquei bem. Teve mais gente me xingando no vídeo do Goku, porque eu falei que não dava pra treinar na gravidade lá, que dava, do que do Schwarzenegger. Então eu espero que esse aqui do Bruce Lee também não venha ninguém me xingar. Bem porque também tem muita gente que faz isso, né, que o Bruce Lee fazia no século XX, que é treinar abdominal todo dia. Essa é uma questão meio até controversa, né? Tem treinadores que gostam de recomendar treinar abdominal todo dia. Eu já falei sobre treinar todo dia, falei até no vídeo da semana passada do Saitama, falei sobre treinar todo dia. Tem um vídeo aqui no canal que eu já expliquei, você pode ou não pode treinar todo dia, isso depende muito da intensidade que aquele treino representa para o seu corpo, mas partindo do pressuposto que o Bruce Lee, ele queria cada vez mais melhorar todos os músculos do corpo dele, as técnicas dele, portanto também acredito que ele quisesse melhorar a força abdominal dele, a melhor técnica para ele não seria fazer abdominal todo dia, principalmente ele sabendo fazer uns abdominais difíceis, que nem o Dragon Flag. Consegue fazer o Dragon Flag, Daphne? É o que a gente fazia no CrossFit, não é? Fazia. É o que a gente ficou na posição uma vez na vida. Ali é embaçada. É que não tem onde segurar pra fazer aqui. Precisa segurar o braço. Senão eu mostrava pra você como eu consigo. Vou ficar de pé aqui, então a hora que acabar de gravar. Então assim, se for perguntar a minha opinião, eu acho mais vantajoso treinar abdominal 3 vezes na semana, sendo dia sim, dia não, dando o estímulo um pouquinho mais pesado, né? Mas dando aquele dia para descansar, porque você sabe, quando a gente descansa é que a gente tá melhorando o treinamento que a gente tá fazendo, né? Não é no momento específico que a gente tá treinando. Que inclusive tem a ver com o quarto princípio do Bruce Lee, que é exatamente o descanso, né? Ele sabia, ele tinha consciência que descanso era importante. Então tinha dias que ele não treinava. Só que aí eu fui juntando informação daqui, dali e tal, eu acabei não entendendo muito bem essa história de ter dias que eu não treino, só que eu faço abdominal todo dia. Eu imagino então que ele botou abdominal ali na agenda, abdominal ele tava fazendo direto, e aí simplesmente no dia de descanso ele treinava abdominal, né? Ele só não treinava o resto, né? Não treinava nenhuma luta, não treinava arte marcial nenhuma, golpe nenhum, exercício de força nenhum, só fazia abdominal. Abdominal para ele acho que era tão básico que ele nem contava como exercício. E o quinto princípio de treinamento que o Bruce Lee seguia é a própria variação de atividades. Ele é um cara que não treinava apenas usando pesos, mas ele treinava também exercício de calistenia, usando o peso do próprio corpo, fazia flexão de braço
com um braço só, fazia flexão de braço só com o dedinho. Ele também corria, pulava corda. E o cara era letrado em diversas artes marciais, né? Em diversas lutas também. O cara fazia boxe, o cara fazia jiu-jitsu, taekwondo, karatê, judô. Então, assim, ele tinha uma variedade grande de exercícios que ele ia variando, ia fazendo dia a dia. Então, é um cara que tinha um corpo preparado e acostumado com diversas atividades físicas possíveis. A carga de treinamento dele era realmente alta, né? Esses dias de descanso, eu não achei em lugar nenhum, fonte fidedigna nenhuma, de quantas vezes na semana ele descansava, mas eu truco que ele não descansava mais do que 1 ou 2 diazinhos na semana não, né? Porque ele sabia da importância do descanso, mas você consegue descansar um músculo treinando o outro. Então, assim, digamos que o Bruce Lee talvez fosse o cara que não treinasse de fim de semana, no máximo, assim, né? Mas os outros dias, a maioria dos dias, ele com certeza estava ali se mexendo bem. E aí agora vamos falar dos princípios de dieta dele, de alimentação. O Bruce Lee, antes de pesquisar, eu já desconfiei que essa era uma coisa que ele realmente não fazia, né? Que algumas celebridades aqui que aparecem nessa playlist, eles pegam isso realmente e tomam como uma regra e eles seguem a fundo, né? Principalmente atletas. Ele não botava para dentro alimento que ele não considerasse um combustível de qualidade pro corpo dele. Então ele não era o cara que consumia alimentos que eram, tipo, sei lá, calorias vazias, saca? Um fast foodzinho ou alguma coisa que tivesse bastante caloria e pouco nutriente. Ele era um cara que, como a mulher dele descrevia, eu achei uma frase dela que ela falava o seguinte: "He had no interest in consuming calories that would do nothing for his body." Segundo princípio da alimentação do Bruce Lee, e aí talvez ofenda a galera low carb, então se tiver alguém aí assistindo low carb, você pede para tirar o fone de ouvido, é que ele gostava e mantinha ali na rotina alimentar dele macarrão, arroz, esse tipo de carboidrato. E conseguia, né, surpreendentemente, se manter ali magro, né, ali trincado. O que será que acontece, né? Talvez então low carb não sei, meu irmão, é reeducação alimentar. A única coisa que a low carb tem de bom são os princípios que ela pegou da reeducação alimentar. O princípio da low carb de demonizar um tipo de nutriente e dizer que esse nutriente é o responsável por você estar acima do peso é uma grande bobagem. Então, a low carb não fala isso. Então, o que a low carb fala de verdade chama reeducação alimentar e não custa dinheiro de livro que você precisa comprar por aí. Só que empacotaram com uma cara com nome em inglês, aí você caiu nesse truque. Porque no final das contas, o que vai fazer você conseguir diminuir seu peso, conseguir emagrecer é balanço calórico. É a quantidade de caloria que entra, a quantidade de caloria que sai. Não é se você comeu arroz depois das 6 da tarde. Bruce Lee também era a favor de fazer pequenas refeições mais frequentes ao longo do dia. Ele gostava, ele conseguia controlar melhor as coisas que ele comia se ele comesse de uma maneira mais frequente e sem exagerar em cada uma dessas refeições. Ele gostava também de consumir chás, então ele tinha ali uma variedade de chás que ele gostava de consumir, era uma coisa que ele usava para se hidratar, uma coisa que eu gosto da cultura oriental, né? Essa coisa de chás, ter essas bebidas assim, acho bacana. Não acho bacana o quê? Quando a galera começa a criar vídeo no YouTube dizendo que determinado chá emagrece, que daí já também vai para estelionato nutricional, né? Porque vamos lembrar ali, balanço calórico. Estelionato foi uma Estelionato palavra... nutricional, acabei de criar, né? Vou botar no Twitter agora. Dizer que chá emagrece ou que comer arroz depois das 6 engorda é estelionato nutricional. Aproveita e segue no Twitter que eu acabei de postei isso aqui no dia que eu tava gravando isso aqui, que foi no final de semana. Uma coisa que me surpreendeu, Daphne, é que lá na década de 1950, 1960, mais 60, o Bruce Lee ele já consumia o quê? Shakes de proteína. Já tinha nessa época aí, eu achei uma coisa mais nova assim e tal. Não, mas já tinha na época, ele já mandava ver. É uma coisa que ajudava ele a consumir mais proteína. Ele é um cara que até pelas próprias origens, ele gostava bastante de comida chinesa, que não tem também nada a ver com origem, porque eu não tenho origem chinesa e amo comida chinesa, inclusive eu estava com vontade de comer comida chinesa hoje. Vamos? Não, tem pizza ainda. Qual o problema? E outra coisa que eu achei interessante também é que ele não consumia laticínios, mas aparentemente ele não tinha nenhuma deficiência ali para digerir lactose, porque ele consumia laticínios quando ele ia tomar o shake dele de proteína. Era só uma
opção. Coisinha assim, né? Porque tem essa coisa, ou ainda hoje ainda tem essa coisa, né? De não, laticínios dificulta para definir a musculatura, não sei o quê, que não tem lá muito fundamento científico. Então imagina nessa época. Mas ele é um cara que ele abria essa exceção. Realmente, um shakezinho de proteína, sabor chocolate ali, com leitinho, amigo, aquele todinho proteico praticamente. Coisa maravilhosa, Dá. Faz essa cara não. Não. Gostoso, Dá. Não. E eu anotei aqui alimentos que eu achei em várias fontes por aí dizendo que ele consumia. E aí eu só botei aqui realmente os alimentos que eu achei em várias fontes de uma maneira consistente para até evitar falar um alimento. Eu não falei alimento aqui que eu achei em uma fonte só. Não, eu eliminei. Tem só uns que eu achei consistentemente. Que é banana, ovo, manteiga de amendoim, né? Que para ele que é um cara mais magrinho, devia ajudar ele a ter uma quantidade de caloria maior ali para ele consumir, né? Porque ele é um cara com 1,72 ali na média de 60 quilos, com a quantidade de treino que ele fazia, ele precisava ali de uma ingestão calórica, né, razoável para não ficar abaixo dos 60 quilos. Outras coisas também que eu achei que ele comia consistência, macarrão e arroz, que eu já falei, sucos de fruta e vegetais, que ele gostava também de fazer ali uma misturinha ali, fazer uns shakes dele mais coloridinhos também, não só de proteína, mas também com vitaminas, minerais, etc. E às vezes ele colocava nesses sucos o que ele colocava também no chás, que é mel. Era fã de mel. E aí eu vou falar pra você aqui qual é a minha versão da morte do Bruce Lee, porque eu li muita coisa por aí, tá? E aí tem versão que ele morreu por uso de esteroide, por uso de droga, porque ele tomou um remédio específico lá que causou um edema cerebral. Mas tem uma coisa interessante que eu achei. Em maio de 73, que foi o ano que ele morreu, ele tava indo para um estúdio de dublagem, para fazer a dublagem lá. E aí, quando ele chegou no estúdio, acho que o estúdio tava com ar-condicionado, pelo que eu entendi da história, e ele deu um choque térmico nele, porque tava vindo de muito calor, entrou no estúdio e tal, não sei o que. Ele caiu, passou mal, desmaiou, convulsionou, disse que vomitou, aí se recuperou. Aí, uns meses depois, poucas semanas assim depois, acho que umas 10 semanas depois, assim, 2 meses e pouco depois, ele morreu. E aí a história dele morrer é um pouco obscura, assim. Envolve ele estar com uma dor de cabeça forte, ter tomado um remédio, ter ido pro quarto do hotel, que ele tinha ido se encontrar, acho que com o rapaz que fazia 007 na época, porque parece que eles iam gravar junto. E aí ficava esperando ele no hotel pra jantar, ele não aparecia. Quando foram ver, ele tava lá desacordado no quarto, levaram para o hospital, tava morto. E aí, considera-se tudo isso que eu falei, do remédio, não sei o que, diz que ele gostava de fumar maconha, e a maconha misturou com remédios, enfim. A história que eu achei mais palpável para acreditar, considerando o Bruce Lee, ele me parece um cara vaidoso, saca? Quando ele ia falar, assim, o jeito dele falar. Ele era um ator que ele morreu sem ainda ter o reconhecimento que ele tem hoje. Ele morreu e aí depois saiu o filme que estourou, assim, que projetou ele como um grande, a lenda que ele é hoje. Então, você imagina um cara que tava indo buscar ali a fama e muito perfeccionista. E aí eu li em um lugar só, por isso que também, né, às vezes não dá pra acreditar muito, mas é que eu achei tão palpável e faria sentido, muito mais do que as outras coisas, que eu vou jogar aqui na roda também sem compromisso, porque isso não vai fazer a menor diferença para a vida de ninguém, né? Não é uma fake news aqui que vai eleger, por exemplo, um imbecil, mas é uma hipótese que ele teria, para facilitar ali as filmagens, alguns meses antes, feito uma operação para retirar glândulas sudoríparas. Tá bom, agora que eu tô falando em voz alta, tá parecendo muito absurdo. Mas faria sentido por causa da vaidade dele e tal. Por quê? Ele achava que não ficava tão legal, não sei, realmente, né? Você tá num set de filmagem, tem que toda hora ficar ali, né? Deixando... Ele tava sempre sem camisa, então devia ser uma coisa que realmente atrapalhava ele. E aí ele perdeu a capacidade de regular a temperatura corporal, isso prejudicou de alguma forma. E aí no texto explicava que esse choque que ele teve ao entrar no estúdio de dublagem pode ter a ver com choque térmico, por ele não conseguir regular bem a temperatura, e o dia que ele morreu também tem uma temperatura alta aí na cidade, então pode ter a ver com isso também. Então, sendo verdade ou não, preserve as suas glândulas sudoríparas aí e cuidado com o choque térmico. Cuidado com o choque térmico, tá? Que sua mãe fala, ó, choque térmico, né? Não sai do chuveiro quente, vai tomar friagem. Se cuida aí, porque realmente é uma pena, né, cara? Um cara como o Bruce Lee, com tanta coisa pra agregar aí na vida da gente, ter morrido tão jovem. Enfim, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like e comenta aqui embaixo quem que você quer ver nessa playlist de rotina de celebridade. E não esquece de ir lá na loja aproveitar e garantir a sua camiseta ou o seu moletom de saúde na rotina ou do Organiza Daphne, tá bom? Vem ser membro aqui embaixo, continua vendo os vídeos do canal clicando aqui. Beijo.